partir do momento em que a gente nasce, começa o processo de socialização. E é justamente através dessa socialização, do contato com o outro, que a gente começa a formar a nossa cultura. E isso vem muito através dos alimentos. Então, por isso a gente consegue falar dos alimentos para contar a nossa história. Os outros animais, eles caçam seus alimentos e comem. A gente não, a gente tem a questão do preparo, do cozinhar. E não só o cozinhar, mas a gente escolhe o que a gente vai comer, como a gente vai comer, quando, com quem. Então tudo isso vai atribuindo diferentes significados à nossa alimentação. A tudo a gente atribui significado. E com o alimento isso vem muito forte. Né? O cheiro da comida da avó, a mistura que é feita num determinado lugar e quando você visita, conhece aquele alimento, isso tudo faz parte da nossa cultura e a gente atribui significado e simbolismo a tudo isso. E a gente considera que gastronomia é sim cultura. Carlos Alberto Doria diz que a gastronomia define a identidade de um povo tanto quanto os batuques do samba, a arquitetura barroca, a arquitetura modernista, enfim, tudo que está envolvido na cultura de um povo a gente estuda através da etnologia e aí a gastronomia seria um desses fatores. E é mais ainda quando a gente está falando da junção de três povos, que são os portugueses, os africanos e os indígenas que aqui habitavam, a gente tem muita matéria para estudar a respeito dessas culturas e de como elas se integraram. A gente consegue contar muito da nossa história a partir da culinária. Então, se a gente faz um resgate da culinária da época do Brasil colônia, das influências do negro, do índio, do português, a gente consegue entender muito da nossa história. E aí não só na questão gastronômica, mas em todos os aspectos. A gente hoje traz muito dessa herança cultural, muito do que da maneira como a gente se comporta hoje, a gente consegue entender através do estudo desse período da nossa história. Tem muito a ver com a questão da mistura que aconteceu. Então, o português chegou e encontrou o índio, que era um outro diferente, é bem a questão da etnologia, da antropologia, que outro é esse que eu estou me deparando. E no primeiro momento há o estranhamento, o que a gente chama até de etnocentrismo, de querer que a sua cultura seja o modelo. Então, num primeiro momento, querendo que os índios fossem como eles eram, querer levar a sua cultura à força para os índios. E depois, num segundo momento, a aceitação, conhecer as frutas que aqui existiam e os índios também conhecendo o que os portugueses comiam, e isso foi se misturando. Mais adiante, quando entram também os negros, a gente tem uma mistura mais completa, a receita portuguesa com os produtos que existiam aqui, que os índios apresentaram, feito pela africana. Então mostra bem essa mistura através dos alimentos. Os portugueses nessa época quinhentista, que a gente chama, né, vieram para o Brasil já conhecendo a Rota das Especiarias e até por isso eles vieram parar aqui, não foi intenção chegar no Brasil. Eles comiam muito mais caldoso que a gente chama, né? Então, tudo que eles consumiam, as açordas, as sopas, os cozidos, eles já eram muito mais úmidos do que o nosso hábito alimentar, que era feijão seco, farinha seca, quando muito um pirão. Ele consumia alguma coisa de carne também, já tinha o gado, já tinha a galinha, consumia o ovo, que a gente nunca consumiu. E ele trouxe pra gente, sobretudo, a técnica, não os produtos, porque quando ele chegou, ele já vinha com os navios bem vazios, os produtos bem velhos, e ele tinha que se adaptar ao que a nossa terra oferecia para ele. E a nossa terra oferecia produto brasileiro, mas a técnica eles tinham. Então, o nosso feijão virou um feijão com caldo, o nosso aipim virou na mão da portuguesa, depois mais à frente, um bolo de aipim com a adição do leite, com a adição do ovo. Então, sobretudo, o que o português acrescentou foi técnica mais do que produto, foi a forma de comer e de consumir esse alimento. Com eles também vieram os temperos, né? Como eles já estavam conhecendo, veio o cravo, veio a canela, veio o gengibre,
veio o alho, e aí esses temperos fazem parte até hoje em dia. Não existe um docinho de vó que não leve um pedacinho de cravo e canela, fazem parte do nosso hábito até hoje em dia. Então, o escravo, desde que ele era aprisionado na África, ele já começava a receber alimentação fornecida pelo senhor de engenho. Então, eles já adaptavam o escravo ao que eles iam comer aqui. Eles já recebiam os sacos com a farinha, com o milho, né, a mandioca, o milho, alguma carne salpresa, que eles chamam, que é a história da carne também seca já no sal. E aí eles vinham viajando, consumindo esses alimentos, mas obviamente ficavam super carentes de nutrientes, até porque eles vinham em condições precárias de higiene, de acomodação mesmo. Então, quando eles chegavam no Brasil, os que chegavam pela Bahia, faziam um descanso embaixo dos cajuais. Os nutricionistas podem dizer melhor do que eu o que isso proporcionava para eles, que era uma fonte de vitamina C, enfim, era tonificante. E os que aportavam no Rio recebiam também outras frutas, e aí até que eles se estabelecessem um pouco mais saudáveis para começar a trabalhar nos engenhos. A partir do momento que eles começavam a trabalhar nos engenhos, eles consumiam a mesma coisa que os índios e todo mundo consumia por aqui, que era a farinha, que era a carne seca, mais carne de segunda, né? Sempre os restos do que sobrava da casa grande. E também o feijão, já no formato do português, um pouco mais caldoso, um pouco mais úmido. O milho também foi um alimento muito frequente na alimentação dos escravos. E daí, quando eles chegaram ao Brasil, eles trouxeram os vocábulos fubá, que é a nossa farinha de milho, e angu, são os dois vocábulos africanos que se incorporaram à nossa língua. Em alguns engenhos, em algumas propriedades, era permitido que os escravos plantassem e caçassem. Então, caçavam lagartos, tatus, cutias, animais de pequeno porte, porque também já não tinham a mesma habilidade do índio de caçar, mas podiam caçar, e plantavam. Então, alguns deles traziam em contrabando algumas espécies nativas da África e começaram a povoar as nossas terras também de produtos brasileiros, como é o caso do dendê, como é o caso do coco mesmo, que só passou a ser usado depois que o africano chegou na forma do leite de coco, originando a muqueca, que é um dos pratos simbólicos mais famosos da herança africana, que inclui o coco, né, o leite de coco, inclui o coentro, inclui o dendê. Então, é bem raiz, é bem África, né? Eles se alimentavam também como os índios de pirão, e aí, como eu falei, esse pirão passou a ser chamado por eles de angu, não mais de pirão, como chamavam antes, porque pirão é indígena o nome pirão, vem de pirô, do tupi-pirô. E angu já foi a parte africana. Às vezes a gente pensa que o angu chegou aqui com os italianos já, junto com a polenta, mas não, é muito mais antigo que isso. O angu do escravo ele era bem similar ao angu que a gente faz hoje em dia, era água e fubá, um pouquinho de sal e cozinhava até que desprendesse da panela. Para os mais novinhos era um angu mais ralinho, às vezes com caldo também da carne. E para os mais velhos era angu de subsistência mesmo, era água, sal e farinha de milho. Como bem similar ao angu que a gente come até hoje, né, sem muita alteração. Quando a gente fala do índio, a gente fala de várias tribos, estavam espalhadas pelo Brasil inteiro, mas o primeiro contato do português com os índios foi com os índios tupis, que são denominados assim pela similaridade das línguas. Esses índios, assim como os do interior também, mas sobretudo os tupis, tinham uma base de alimentação com carnes de caça e pesca, quase sempre moqueadas, que era uma técnica de conservação e cozimento dos índios. A farinha de mandioca, que também era usada crua, mas também era usada em forma de farinha, também pela questão da conservação, porque depois de pilada e seca, ela se mantém durante muito mais tempo preservada no nosso clima tropical. E ele também se alimentava em algumas regiões de milho, de frutas, sempre as frutas que já estavam disponíveis na natureza. Ele não tinha o hábito do cultivo, nem tampouco da criação de animais, então o índio se alimentava basicamente do que a natureza oferecia, da forma que ela oferecia, conhecia sim os cozidos, a carne crua não fazia parte da alimentação indígena,
Mas a semi-cozida, sim, porque o moqueado era um processo de cozimento com um distanciamento da brasa considerável, que ao mesmo tempo que defumava e secava essa carne, cozinhava sutilmente. Então a gente pode dizer que basicamente eles se alimentavam disso, de alguns grãos, de farinha, de carnes e peixes secos e das frutas que a natureza oferecia. Existem várias denominações para carne seca, carne de sol, charque, depende da região, depende também da forma de preparo. Normalmente a carne de sol também leva um pouquinho de sal, mas ela é seca no sol e muitas vezes também no sereno, não só no sol, como a gente acredita. E a carne seca simplesmente é seca com processos controlados. Hoje em dia a gente já não faz mais nada ao tempo aberto como se fazia antigamente, mas através da ação do sal. O sal é um desidratador poderoso, então por isso que quando a gente faz o bifinho, a gente não bota o sal antes, porque a partir do momento que a gente colocou o sal, todo o líquido daquela carne começa a ser retirado. Então basicamente seria a diferença de uma carne desidratada só sob a ação do sal e a de sol sobre a ação do tempo também. O índio ele não tinha o hábito de cozinhar com temperos. Isso também veio do português e depois do africano. O índio consumia os temperos após o cozimento, então era muito usual que as pimentas fossem secas. Ele já conhecia sim o sal, mas em muito menos quantidade do que a gente se habituou a consumir. Às vezes o sal era seco naturalmente, pela evaporação da água do mar. Existia também a produção de sal por cinzas de palmeiras, que produzem um sal mineral, e também por evaporação. Bom, então essas pimentas piladas, secas e piladas e misturadas ao sal eram conhecidas como ionquete, juquitiaia ou inquitiaia. E elas até hoje são fabricadas por algumas tribos e vendidas a peso de ouro, quase sempre nos mercados em São Paulo. A pimenta era um gosto já do indígena, né? Também era um gosto do africano e virou um gosto do português. O português já conhecia a malagueta, que vinha da África, e quando ele chegou aqui e encontrou, assim como o africano, aquela variedade de pimentas nativas, ele tomou gosto de vez pela nossa pimenta. Existia também um coentro, que era um coentro selvagem, que era um coentro de caboclo, que eles chamavam, que foi identificado pelo português como similar ao coentro que eles usavam lá e passou a ser usado nas panelas também, depois habitando as moquecas junto com os africanos na Bahia. Então, enfim, o mesmo tempero pouco do índio que existia foi usado e se desenvolveu para o que a gente conhece hoje na nossa panela, o nosso tempero brasileiro. Um consenso já entre os estudiosos e antropólogos, esse tripé culinário da farinha, do feijão e da carne seca estava presente em todas as culturas, foi base da alimentação do povo que depois foi denominado povo brasileiro durante muitos anos, e nesse período que a gente estuda eram 3 elementos muito fortes na alimentação no Brasil inteiro. Apesar do Brasil ser muito amplo e do processo ser um processo longo e a gente não conseguir estabelecer limites, a mandioca, o feijão e a carne seca estavam sempre presentes, desde o índio, na maneira dele de fazer carne seca e comer feijão, até o português, que trouxe o sal e o hábito de secar as carnes com sal, até o africano, que também comia carnes secas, carnes salgadas, apesar de serem as partes mais nobres, ele também comia, que era o pé, que era o focinho, que era o rabinho, que depois foram compor a nossa famosa feijoada, né? Ela foi considerada como o pão da nossa terra. McGrath falava que a mandioca era o universalem alimentum brasiliense. Então foi realmente de muita importância. Ela era consumida em formas de pirões, simplesmente escaldadas, quando a farinha era adicionada ao caldo do pescado ou da caça. E aí ela era consumida mais macia, mais palatável. Vem daí o nosso pirão?
Vem daí o nosso pirão. Existem duas formas de fazer pirão. Uma que é a indígena nativa, que é a que eu comentei, do pirão simplesmente escaldado. Depois, quando o português chegou no Brasil com as técnicas culinárias um pouco mais avançadas, ele fez o pirão cozido, que é o pirão que a gente faz hoje em dia. Que o caldo fervente vai sendo mexido e adicionado de farinha até que ele adquira a consistência desejada. Então, o hábito de consumir pirão que a gente tem até hoje junto com peixinho ou junto com uma moqueca, vem daí com certeza. A farinha foi muito importante na nossa história e, inclusive, a música se insere nesse contexto. Tem uma música do Djavan que fala sobre essa questão da farinha. Você não sabe o que é farinha boa, farinha que a mãe manda lá de Alagoas, que mostra bem essa questão da identidade, de como a farinha é importante, não qualquer farinha, a farinha que remete à mãe. Então, a gente tem muito essa questão do simbolismo, da representação dos alimentos que nos remete a uma memória, a uma história, e isso marca bastante a nossa cultura. O Brasil é um país riquíssimo, né? Tem mais de 50 ritmos só no Maranhão, por exemplo, né? Fora, assim, os outros estados, né? Cada um tem a sua contribuição, né? Nós escolhemos tocar o cravo e canela, né? Por causa das especiarias, né? Que os portugueses adquiriam, né, nas Índias e tudo mais. E que é uma mistura, cravo e canela, né, forma ali a fusão perfeita, né? As compotas foram um segundo momento, quando o português já estava instalado no Brasil por causa do ciclo dos engenhos de cana. Todo mundo sabe que foi um dos ciclos mais longos e mais intensos de exploração no Brasil. A cana foi plantada aqui por uma questão de condições climáticas e começou-se a produzir muito açúcar. Então eles tinham muita fruta nativa e muito açúcar. E aí começou a surgir compota, doce cristalizado, que era uma forma de conservar essa fruta e também de poder enviar essa fruta para a Europa. Foi daí que surgiu toda essa variedade de doces que a gente come até hoje em dia, como a figada, goiabada, o doce de abóbora, os abacaxis cristalizados, os mamões verdes em calda, enfim. Toda essa riqueza da doceria brasileira vem dessa fusão de saber fazer doces do português, de usar o açúcar, que o índio também não conhecia, inclusive ele acreditava que era prejudicial à saúde, e nas mãos, muitas vezes, das negras, das africanas, né? Porque junto com o engenho de cana vieram os escravos. Eles vieram para o Brasil para trabalhar nos engenhos e as mulheres trabalhavam na casa grande, trabalhavam produzindo alimentos, inclusive alguns para vender. E daí, mãos africanas, produtos brasileiros, conhecimento português, os nossos doces nasceram. Esse aqui era um pilão. O pilão era usado para o fabrico da farinha, também para descascar o arroz muitas vezes. Então, aquela imagem do negro que a gente cansa de ver pilando alguma coisa aqui dentro, era farinha, era arroz, depois foi café também, então era um utensílio muito utilizado. As colheres de pau, que a gente conhece até hoje em dia, muita avó ainda usa, na cozinha profissional a gente não pode mais, mas também eram já utilizados pelos indígenas e ficaram durante muito tempo na nossa cozinha. A panela de barro tem uma história curiosa que conta que os índios já sabiam fazer panela de barro e eles aprenderam com o João de Barro como fabricar panelas e como fabricar casas. E daí veio o surgimento das primeiras panelas, que também, em Minas, quando você vai mais para o interior, o povo usa até hoje e dá uma comida gostosa, viu? Isso aqui era um modelinho de uma caixinha de madeira, onde os doces feitos pelas escravas, eles eram feitos, na maioria das vezes, em tachos de cobre,
com colherzão de pau e aquele calor de lenha, então aquela imagem que a gente está acostumada a ver. Então a caixinha de madeira que era usada pelos portugueses para enviar esses doces que aqui eram fabricados para Portugal. Essa aqui é uma caixinha feita de buriti, que também era uma fruta consumida pelos índios. As palmeiras eram utilizadas dos pés à cabeça, literalmente. Então algumas coisas viravam casa, telhado, outras coisas viravam óleo para pintar o corpo. E outras coisas viravam esse tipo de utensílio que era usado para transportar esse doce produzido pela colônia no Brasil, com o nosso açúcar e com a nossa fruta. Eu achei muito interessante a dieta do negro, do índio, e a parte também que eu pesquisei sobre a família real, de poder saber que já naquela época havia o arroz com feijão. Acho que é importante para todo nutricionista, como acadêmico e muito mais como profissional, saber a história da alimentação, essa influência toda que teve, por que a gente tem determinado cardápio, por que consome determinada dieta. Então, achei fundamental ter esse conhecimento. Dar a orientação de como a gente come hoje o arroz com feijão, porque a gente teve lá atrás uma história que explica isso. Então, achei bem legal e estou feliz com o resultado do projeto. A partir dessa mistura, a gente foi criando a nossa identidade. A partir do contato de um grupo com outro grupo completamente diferente, o modo de fazer de um juntando com o modo de fazer do outro, a gente vai adquirindo uma identidade própria. Então, se eu pego um alimento de um local e o modo de fazer do outro, na hora que eu junto isso, para eu vou fazer de uma maneira diferente, então vai ser uma terceira maneira. E isso vai fazendo uma identidade que acabou sendo a cara do Brasil. A gente é um país riquíssimo em termos de cultura, nós recebemos influências de diferentes lugares e nós conseguimos atribuir diferentes significados para o que nós pegamos desses diferentes lugares e deixar tudo com a nossa cara. Eu sou super suspeita para falar de culinária brasileira, porque é o que eu amo, é com que eu trabalho, mas eu digo com muito orgulho que a nossa culinária é sim muito rica pelo conjunto de fatores que propiciou esse desenvolvimento, né? Que foi a junção dessas culturas, que foi o produto nativo, que foi um pouco do que foi trazido também, formando o que a gente tem hoje em dia. Então o Brasil é enorme, a gente tem um mundo de influências e um mundo de produtos que fazem com que a nossa culinária, agora cada vez mais reconhecida no mundo inteiro, seja realmente muito rica. A feijoada, a muqueca, os angus, os pirões, os peixes e as formas, os cozidos de peixe, enfim, todos esses produtos, sem falar mais do interior, né? Quando a gente fala de fruta nativa, quando a gente fala de buriti, de pequi, de cajá, de mangaba, acho que é um mundo que o brasileiro ainda precisa descobrir, ainda está começando a desbravar e é riquíssimo, é realmente um sopão, um panelão de sopa de culturas e de produtos incrível. Vamos descobrir, né?
interessante. O prato que a gente vai fazer hoje tem tudo a ver com essa história que a gente está falando do encontro das raças, das culturas. É um prato que leva vários ingredientes que vieram para o Brasil junto com essa história. Alguns já estavam aqui, outros vieram. Então, é um caldinho de feijão com brandade de bacalhau, pérolas de pimenta e couve crocante e jiló. Então, aí a couve vem de Portugal, tem uma história forte na cozinha portuguesa, então ela está presente também na cozinha brasileira, sobretudo na mineira, já foi parte dessa fusão. O jiló é um produto super africano que vai funcionar como um toquezinho de amargor e de crocância no nosso prato bacana. A pimenta está inserida em todas as três culturas, era de índio, era de africano, virou de português e era paixão pelos três. E aí aqui a gente tem o feijão, que também era alimento de índio, mas não era base. Na África era alimento também, o feijão que a gente conhece hoje em dia veio da África para o Brasil, com o estilo de cozinha portuguesa, porque o hábito do caldoso era de Portugal, não era do Brasil. Então aqui a gente vai representar isso nesse prato. O prato que eu vou mostrar hoje é uma releitura de todos esses ingredientes, de todos esses produtos, com um toquezinho meu, com um toquezinho de modernidade. É uma mistura de como toda essa cultura veio parar na cozinha de hoje em dia, e aí vocês vão poder identificar cada uma delas dentro do preparo. Bom, vou espremer aqui uma batatinha que vai fazer parte da base da nossa brandade de bacalhau. Ela só foi cozida com casca para ela ficar bem sequinha e bem saborosa. Simplesmente espremida aqui. Beleza? Eu gosto de usar o fogão a lenha, porque apesar dos chefes hoje em dia não considerarem que é um método de cocção que dá um resultado sempre igualzinho, ele tem um saborzinho todo especial, ele tem um charme além disso. E eu acho que ele representa também bem essa história do fogo de lenha, do fogo de chão, de tudo isso que a gente está contando. Aqui eu já tenho esquentando o meu caldinho de feijão. É um caldinho de feijão que, além de conter o feijão vermelho, que é uma das variedades que a gente herdou, ele contém também o pé de porco e o rabinho de porco, que dão essa textura mais gelatinosa, e são coisas de africanos, eram um alimento de escravos, então eles estão contidos também no nosso caldinho, tá? Bom, vou chegar minha batatinha aqui um pouco pro lado para vocês poderem ver. Eu fiz aqui um confit de bacalhau. O confit é uma técnica francesa que acabou vindo para cá também. Em Minas a gente tem a carne de lata. E aí consiste numa carne cozida na própria gordura. Como o bacalhau não tem a própria gordura, a gente acrescenta azeite, que é um azeite português, claro. E aí a gente confita a baixa temperatura. O bacalhau tem uma gelatina natural que até 55 graus mantém toda a umidade, toda essa cremosidade, essa textura, que resulta num bacalhau bem em lascas. Não aquele bacalhau desfiado que a gente está acostumado a ver. Isso vai ser um toque um pouquinho mais gourmet na nossa brandade de bacalhau. Ou então vamos dar essa panela de boca aqui para abrir um espacinho melhor para nossa panelinha pequena, que a gente vai fritar a couve e o jiló. Aqui eu tenho um óleo bem quentinho. A gente vai usar esse óleo para fritar a couve que foi cortada fininha. Rapidinho mesmo, a gente já pega um prato e retira. Bom, então aqui a gente vai fritar o nosso jilózinho, a gente vai jogar as lâminas de jiló no óleo bem quentinho e ficar dourado e crocante. Bom, então o que eu vou fazer aqui é uma técnica de esferificação. Ela vai fazer as nossas pérolas de pimenta, que é um toque mais moderninho na nossa comida. Então vamos do Brasil Colônia com fogão a lenha, com o caldinho de feijão, com a nossa couve, até a modernidade, até hoje em dia, com as técnicas da cozinha molecular. Aqui a gente tem uma base de alginato e gluco no molho de pimenta. E a gente vai pingar aqui essas gotinhas e elas vão formar umas esferas que por fora são durinhas e por dentro são ainda líquidas. Elas estouram na boca, trazendo essa sensação da pimenta, esse divertimento no prato, né? Então, com a esferificação, o que a gente busca nesse prato é um pouco de diversão. Bom, então agora a gente só vai retirar essas pérolas daqui e passar para uma água limpa, filtrada. E a gente vai retirar o excesso de alginato e daqui ele vai aguardar montagem. Bom, vamos lá? Vamos montar? Então, tem um prato aqui um pouco fundinho. Vou pegar o meu caldinho de feijão bem quentinho. E a gente vai encher o fundo do prato com uma concha do caldinho.
Bom, então aqui com a nossa brandade a gente vai fazer o que na cozinha a gente chama de quenelle, que é simplesmente para dar um pouquinho mais de montagem. Um formatinho aqui para o nosso bacalhau. Toque da couve crocante. Nossas pérolas de pimenta. Nosso gilozinho. Dar o toque amargo e vamos finalizar com um pouquinho de alho torrado, combina super bem com o nosso prato, e sobre o bacalhau mais um pouquinho daquele azeite da cocção. Bom, então aqui está completo o nosso prato, luso, africano, brasileiro com os índios, né? O caldinho de feijão com a couve crocante, brandade de bacalhau, gilozinho e as pérolas de pimenta.